Sob a proteção de Deus, em face da lei, em nome do povo, declaro abertos os trabalhos dessa 18ª sessão ordinária. Chamada regimental. Alberto Zogby Filho. Presente. Carlos André Casale. Presente. Fabiana Sandoval, presente. José Cláudio Martins dos Reis. Presente. Marcelo Galante Lopes da Cunha. Presente. Marco Aurélio da Silva. Presente. Marcos Antônio Rodrigues. Presente. Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo. Presente. Murilo Antoniali Jordã. Presente. Rubens Antônio Escapim. Presente. E Tiago Lopes Damasceno. Presente. Antes de entrar no grande expediente, queria dar um recado rapidamente. Queria deixar aqui ao público presente, a todos que estão aqui também, os vereadores e os internautas que nos assistem, de que dia 20, quinta-feira, agora, vamos ter uma audiência pública que vai tratar do plano diretor. Seria importante a presença de todos e, conforme foi discutido hoje aqui na audiência pública que nós fizemos aqui sobre o LOA, foi feito alguns questionamentos a respeito do horário da audiência pública. Eu acho que nesse meu mandato como presidente não vai ter, acho que, outra audiências, mas que o próximo presidente que entrar possa ver isso aí com carinho e fazer, conforme o Tribunal de Contas tem sugerido, que se faça depois do horário do expediente. Tá bom? Grande expediente. Desculpa. Pode falar a ata. A ata da 17ª sessão ordinária, realizada em 4 de outubro de 2022. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Cláudio. Senhor presidente, em nome do vereador. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento pedindo a dispensa da leitura da ata, o qual já teve nessa Casa de Lei disponível a todos os vereadores da Casa. Eu coloco em discussão a ata da 17ª sessão ordinária, coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovada a ata da 10ª sessão ordinária. Grande expediente. Indicação 232 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, para providenciar com urgência pessoa para a limpeza do posto de saúde de Venda Branca. Indicação 233 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, para que seja feito o calçamento do imóvel da antiga Codasp na Avenida da Saudade. Indicação 234 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, para fazer reparos na rua Professora Sidney Marino da Silva, número 237, Jardim Colina do Sol. Indicação 235 de 22, do vereador José Cláudio Martins dos Reis, Jacaré, para concretar pequena quadra de areia para as festas dos jardins Macaúba e Europa. Indicação 236 de 22, do vereador José Cláudio Martins dos Reis, Jacaré, para que seja feito o levantamento dos locais onde não existem galerias para águas pluviais. Indicação 237 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, para que seja procedida a fiscalização na Praça Barão de Casabranca quanto a estacionamento de carros e motos após as 22 horas em locais proibidos. Indicação 238 de 22, do vereador Murilo Antoniali Jordã, para proibição de estacionamento dos dois lados da Avenida Doroteu Barbosa, entre a Igreja Evangélica e o Mercadinho São João. Indicação 239 de 22, do vereador Murilo Antoniali Jordã, para remoção de ponto coberto de ônibus da Praça Doutor Carvalho para a Rua Família Sarã, à altura do Espaço Bambu. Requerimento 219 de 22, da vereadora Fabiana Sandoval ao prefeito municipal, para enviar cópia de plano de trabalho de castrações e no programa Meu Pet Container. Requerimento 220 de 22, da vereadora Fabiana Sandoval ao prefeito municipal, para informar sobre infraestrutura nas terras da União na estrada Casabranca e Tobi. Requerimento 221 de 22, do vereador José Cláudio Martins dos Reis, Jacaré,
ao prefeito municipal para informar motivo de encerramento de atividades de zumba no projeto Paiê. Requerimento 222 de 22 do vereador José Cláudio Martins dos Reis Jacaré ao prefeito municipal para informar motivo da paralisação de obra de pavimentação na rua Jorge Bonetti. Requerimento 223 de 22 da vereadora Fabiana Sandoval ao prefeito municipal pedindo informações sobre contratação de médico veterinário para o programa Meu Pet Container. Requerimento 224 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha ao prefeito municipal, solicitando informações sobre a aquisição de mudas de jabuticabeiras. Destaque, senhor presidente. Destaque pedido pelo vereador Marcos Vinícius. Peço ao segundo secretário que faça a leitura. Requerimento 224 de 2022. O vereador que este subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, venha à presença de Vossa Excelência, amparado no artigo 92, incisos 1º e 2º do Regimento Interno e demais disposições legais, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação do plenário e, se aprovado, que seja enviado ofício ao senhor Marcos César de Paiva Aga, digníssimo prefeito municipal, requerendo-lhe que preste as seguintes informações a respeito da aquisição de mudas de jabuticabeiras. 1. Qual a quantidade de pés, mudas de jabuticabeiras adquiridas? 2. Qual o valor pago por cada planta? Sala das Sessões do Plenário, vereador Lárcio Romano, 13 de outubro de 2022. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha. Coloco em discussão o requerimento 224/22. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. A palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Marcos Vinícius. Eu quero, primeiramente, boa noite a todos, assim, em nome do presidente, todos aqui que estão nos assistindo. Parabenizar o senhor pelo requerimento, que eu também fiz 3 requerimentos dessa mesma natureza, e até agora nenhum tipo de resposta, nenhum tipo de parecer. Tem alguns lugares que eu já vi que a prefeitura adquiriu a jabuticabeira, plantou, mas não teve cuidado, não teve o zelo necessário e acabou morrendo, e teve uma troca da jabuticabeira. Então, eu acho que é muito importante. Eu queria parabenizar o senhor pelo requerimento. E se o senhor tiver a resposta, eu gostaria muito de o senhor poder compartilhar comigo todas essas informações. Só isso. Mais algum vereador? Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Capim. Boa noite a todos. Eu ainda vou além. A qualidade dessas mudas que são plantadas aqui em Casabranca é um absurdo. Eu moro na terra da jabuticaba. Parabéns pelo seu requerimento, Marcelo. Mas a qualidade, agora eu não sei se está sendo trocada essas mudas que morrem aí. Não sei se é negligência da prefeitura também, mas tem mudas boas e mudas péssimas, tá? É isso que eu queria deixar na minha fala aqui. Bom, com a palavra o vereador Tiago. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes na casa, boa noite aos que nos ouvem, os que estão presentes aqui também, os funcionários da casa. Me assusta um pouco a fala do vereador Marcos de ter feito alguns requerimentos nesse sentido e não ter recebido resposta. Eu gostaria de pedir à casa que tome providência nesse sentido. Quando se faz um requerimento, a prefeitura não responde. E parabenizar também o presidente da Câmara pelo requerimento. E eu vou além, eu gostaria também de saber, não sei se pode ser incluso nesse, ou farei um novo requerimento, quem é o autor da venda das mudas. Se é uma pessoa só, se tem várias pessoas, como é que é feito esse processo de compra? Que tipo de certame, de disputa, para que venda para a prefeitura? Quem que é isso aí? Isso me interessa bastante. Né? Me chama a atenção também o que o Rubinho falou aí, alguém conhecedor, trabalha na zona rural, conhece bastante, muda de inferior qualidade, por isso talvez esteja morrendo. Então é importante a gente saber, porque trata de dinheiro público, e isso é o nosso objetivo aqui na Câmara. Obrigado. Eu agradeço aí as palavras dos vereadores.
que a gente possa tomar uma atitude, eu peço que o presidente seja provocado. Vocês façam um ofício encaminhando ao presidente da casa para que a gente possa fazer essa cobrança. Eu não tenho acesso a todos os requerimentos que são recebidos, se realmente foram recebidos, né, foram respondidos, perdão. Eu peço que eu seja provocado para que a gente possa tomar as providências, tá bom? Mais algum vereador? Eu coloco em votação requerimento 224/22. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o requerimento. Requerimento 225 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno ao prefeito municipal para informar sobre obras de drenagem em diversas localidades. Requerimento 226 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno ao deputado federal Miguel Lombardi para destinação de emenda parlamentar ao abrigo de idosos de Casabranca. Requerimento 227 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno ao deputado federal Miguel Lombardi para destinação de emenda parlamentar à PAI de Casabranca. Requerimento 228 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno ao deputado federal Miguel Lombardi para destinação de emenda parlamentar às obras sociais da paróquia São João Batista. Eu coloco todos os demais requerimentos, salvo o que foi destacado, em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado todos os demais requerimentos. Moção de apoio 21 de 22, dos vereadores Tiago Lopes Damasceno, Murilo Antoniali Jordã, Alberto Zogby Filho, José Cláudio Martins dos Reis, Jacaré, Marcos Antônio Rodrigues, Marquinhos Germano, Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, Carlos André Casale, professor Carlão Casale e Rubens Antônio Escapim, a propositura de abertura de CPI que visa apurar possíveis irregularidades nos institutos de pesquisas eleitorais. Proposta de emenda 8 de 22 do vereador Tiago Lopes Damasceno ao projeto. Votação, né? Tem que ir para votação a moção. Não vai para a comissão. A moção de apoio não era para ir para a comissão? Não? É para a comissão. Passa para frente. Só encaminha. Só encaminhar, né? Não precisa ir para votação, precisa? Tá. Então, eu coloco em votação a moção de apoio 21/22. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Contra. Um voto contra. Peço que seja confeccionado e encaminhado. Aprovado. Proposta de emenda 8 de 22 do vereador Tiago Lopes Damasceno ao projeto de lei 38 de 22. Encaminhe-se às comissões. Projeto de lei 57 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha institui a campanha municipal de conscientização e incentivo à doação de cabelo a pessoas carentes em tratamento contra o câncer. Encaminhe-se às comissões pertinentes. Projeto de lei 58 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas creches e escolas públicas municipais. Encaminhe-se às comissões pertinentes. Projeto de lei 59 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha dispõe sobre colocação de placa indicativa de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta, indireta e autárquica no âmbito do município de Casabranca. Encaminhe-se às comissões pertinentes. Perdão. Projeto de lei 60 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha institui o programa Emplaca Casabranca de incentivo ao emplacamento de novos veículos automotores ou transferência de placas para o município. Encaminhe-se às comissões pertinentes. Proposta de emenda 9 de 22 do vereador Rubens Antônio Escapim modifica o artigo 1º do projeto de lei 75 de 2021. Encaminhe-se às comissões pertinentes. Ordem do dia. Processo 494 de 22, projeto de lei 18 de 22 dos vereadores Alberto Zogby Filho e Marcos Antônio Rodrigues, Marquinhos Germano, dispõe sobre o programa de saúde bucal para pessoas com deficiência. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Parecer número 132 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão é favorável à matéria apresentada e entende que é necessária também a aprovação conjunta da emenda do autor. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. A palavra, presidente. Com a palavra o vereador Murilo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da casa, nós vereadores. Parabenizar o Marquinhos pelo projeto e faço um requerimento verbal que seja em discussão única. O vereador Murilo Jordan faz um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. É questão de ordem, presidente. Estava na discussão da CCJ e não votou o parecer da CCJ. Vamos votar primeiro. Ô Murilo, pede a hora que for o projeto em votação. Obrigado. Eu até acabei me perdendo aqui. Não passou pela comissão de saúde, né? Eu acho que tem parecer aí. Tem parecer? Não tem? Não viu. Mas foi pedido? Não. Eu acho, na minha opinião, eu acho melhor a gente votar em primeira discussão e depois vir com o parecer da Comissão de Saúde para a gente poder ter uma base melhor em relação ao projeto. Pode ser? Pode ser assim? Eu coloco em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Eu coloco em discussão, em primeira discussão, o processo 494/22. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão. E para a segunda discussão, peço que venha com o parecer da Comissão de Saúde. Próximo. Processo 543 de 22, projeto de lei 21 de 22 do vereador Tiago Lopes Damasceno, altera o inciso 2 do artigo 1º da lei 1352 de 6 de outubro de 87. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 137 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontrou obstáculos legais para apreciação da matéria, já que o projeto pretende adequação com a legislação hierarquicamente superior. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da comissão. Coloco em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Carlos André. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. O vereador Carlos André faz um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Coloco o processo 543 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Coloco em votação em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 543/22 em discussão única. Processo 759 de 22, projeto de lei 32 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno, dispõe sobre a implementação de planejamento de conteúdo e de atividades que incluam os estudantes com deficiência nas aulas de educação física das escolas municipais do município de Casabranca. Só um minutinho aqui que eu estou perdidinho aqui. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação.
Parecer número 121 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão analisou o projeto e opina pela sua rejeição. Justificativa. Existe lei federal referente ao assunto, de número 13.146 de 2015, cópia anexa a este. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Projeto rejeitado. Não tem, porque já foi rejeitado na comissão. Processo 766 de 22, projeto de lei 36 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do cronograma de limpeza e manutenção das áreas externas e internas das escolas da rede municipal de ensino infantil e fundamental pertencentes à municipalidade. Leitura do parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transporte e Meio Ambiente. Parecer número 12 de 2022. 1. Relatório. Projeto encaminhado aos cuidados desta comissão para apreciação e formulação de parecer por determinação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontrou óbice, pois tudo está dentro das leis necessárias. Sendo assim, está apta para apreciação e votação. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação da matéria. Sala das Comissões, 13 de setembro de 2022. Vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador José Claudio Martins dos Reis, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente. Coloco em discussão processo 766/22. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 766/22 e segunda discussão. Processo 790 de 22, projeto de lei complementar 2 de 22, do vereador Tiago Lopes Damasceno, altera o parágrafo único do artigo 257 da lei complementar número 3.749, de 16 de junho de 2021. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 135 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão entende ser legal o projeto de lei, não encontrando obstáculo. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis... Palavra, senhor presidente. Não, pedindo discussão única. Deixa eu só... não. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Serviços... Desculpa, da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Deixa eu só dar uma olhada nesse projeto, por gentileza, só para... O que se trata isso aqui? É lei complementar, né? É. Mediante autorização do serviço. Ah, tá. Só para... Isso acontece, às vezes eu leio lá, mas quando chega aqui assim para a gente poder analisar, e a gente acaba se perdendo. Não sei se tem como confeccionar assim na pauta, se pode colocar a mudança, alguma coisa. Né? Um resuminho, né? Pelo menos um resumo do que está sendo votado, a mudança, para a gente poder nós entendermos e quem está assistindo também. Né? Seria bom. Foi aprovado, né? Foi. Tem a
Agora a leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 18 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontrou óbitos para apreciação e votação da matéria. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2022. Vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, presidente. Vereador Marcos Antônio Rodrigues Marquinhos Germano, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloco em discussão o processo 790, em primeira discussão. Coloco em votação. Aqueles que são... Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Tiago. Eu gostaria de fazer uma defesa pedindo aos vereadores que manifestem pela aprovação do projeto, porque se trata de crédito de consignação facultativa dos atuais 30% para 40% para os servidores públicos municipais. A fundamentação são as leis estaduais e federais que já combinam para esse sentido, e devido a ter taxa de juros menores e um longo prazo para pagamento, isso eu consigo injetar mais dinheiro no comércio local. Haja vista que passamos por uma crise da Covid-19, enfrentamos também uma turbulência mundial provocada pela guerra da Rússia e da Ucrânia, e que foram apontados no IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, elaborado pelo IBGE, no IPA, Índice de Preços ao Produtor Amplo, e NCC, Índice Nacional de Custo da Construção, todos eles apontam que deu um escoamento do dinheiro por conta dessas turbulências que passamos. Então, isso vai ajudar o trabalhador público a ter uma melhor administração da sua renda no tocante a saldar suas dívidas. Então, peço aos pares que votem favorável ao projeto. Continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 790 em primeira discussão. Processo 838 de 22, projeto de lei 44 de 22, do vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, dispõe sobre a criação do programa Jovem Capitalista, que promove a educação financeira e empreendedora no âmbito das escolas municipais de ensino fundamental 2, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 122 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão entende que o projeto é de interesse local, cabendo ao plenário a aprovação de sua conveniência. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Escapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 5 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão, após análise e discussão sobre o projeto, encaminha para apreciação do plenário. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereadora Fabiana Sandoval, presidente. Vereador Rubens Antônio Escapim, vice-presidente. Vereador Tiago Lopes Damasceno, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Tiago. Haja vista a aprovação das duas comissões, eu solicito que seja feito em discussão única. O vereador Tiago faz um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Continue em
em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 838/22 em discussão única. Processo 839 de 22, projeto de lei 45 de 22, do vereador Rubens Antônio Scapim, regulamenta a utilização de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nas salas de aula, bibliotecas e outros espaços de estudos das instituições de ensino pública e ou particulares localizadas no município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 123 de 2022. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontra obstáculo legal para aprovação do projeto de lei, devendo ser submetido ao plenário. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 6 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. O projeto tem boa motivação, uma vez que se sabe que o uso de celular em sala de aula, exceto para fins pedagógicos, compromete o processo de ensino-aprendizagem do educando. Porém, cabe fazer a ressalva que a proibição só conseguirá ser efetiva se houver o diálogo entre escola e família. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereadora Fabiana Sandoval, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Tiago Lopes Damasceno, relator. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Coloco em... Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos André. Gostaria de fazer um requerimento verbal, como já passou nas duas comissões, para que seja feita em discussão única. O vereador Carlos André faz um requerimento verbal para que seja feita em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o pedido de requerimento do vereador. Continue em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado o processo 839 em discussão única. Processo 861 de 22, projeto de lei 49 de 22, do vereador Murilo Antoniali Jordan, institui no âmbito municipal o programa Doadores do Futuro e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 124 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Comissão entende que há vício de iniciativa. O projeto deve ser encaminhado como anteprojeto de lei. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, encaminhe-se o processo 861 como anteprojeto ao Executivo. Processo 862 de 22, projeto de lei 50 de 22 do vereador Murilo Antoniali Jordan, institui ação cultural Jovem Poeta no âmbito municipal e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 125 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão.
Esta comissão não encontrou óbice no projeto desse vereador. Ao plenário para votação. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 7 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão é favorável à aprovação do projeto, com a sugestão de que a ação cultural seja incluída na Semana Ganimedes José, a fim de que não se crie mais uma atribuição às escolas municipais. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereadora Fabiana Sandoval, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Tiago Lopes Damasceno, relator. Só um minutinho, presta para mim se é parecido da comissão. Bom, essa sugestão eu não sei, no meu ponto de vista, deveria ser colocado como uma emenda, né? Não sei se essa sugestão deveria ser feita como emenda. Agora eu não sei se vocês querem. Pela ordem, presidente. Sugeriria ao autor retirasse o projeto, apresentasse a emenda, porque chegou a informação, o vereador Jacaré, que tem uma lei análoga, que talvez passou desapercebido por nós das comissões, falando do poeta, o dia do poeta, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente pediria para que o autor retirasse, para a gente fazer um melhor estudo sobre o projeto, para não ter divergência na aprovação ou rejeição do projeto. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Murilo. Acato a sugestão do vereador Carlão, peço perdão ao vereador Jacaré e fiquem à vontade para poder definir essas questões. O importante é que seja introduzido e feito esse projeto que vai ajudar muito a cidade. Um abraço. Retirado o processo 862/22. Processo 864 de 22, projeto de lei 51 de 22, do vereador Marcos Vinícius, parente, querido Azevedo, garante aos estudantes do município de Casabranca o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino, na forma que menciona. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Vinícius. Eu, como autor do projeto, queria retirá-lo. O autor do projeto pede a retirada do processo. Retirado. Processo 865 de 22, projeto de lei 52 de 22, dos vereadores Rubens Antônio Scapim e Murilo Antoniali Jordan, altera o artigo 8º da Lei Complementar número 2.354 de 1998, que reinstitui o Código Tributário do município. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 134 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação não encontra óbice para apreciação da matéria pelo plenário, mas apresenta a seguinte correção. Onde faz constar como encaminhamento de lei, deve haver a retificação como projeto de lei complementar. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 19 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontrou óbice para apreciação e votação da matéria. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2022.
Vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, presidente. Vereador Marcos Antônio Rodrigues Marquinhos Germano, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu coloco o processo 865/22 em discussão. Coloco em votação, em primeira discussão. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 865/22 em primeira discussão. Processo 898/22, mensagem 31/22 do Prefeito Municipal, altera os artigos 1º e 2º da Lei Municipal número 3.357, de 22 de dezembro de 2016, Programa Mais Médicos, e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 118 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Projeto autorizativo que visa o intento de participação de médicos com o auxílio transporte e alimentação no programa Mais Médicos pelo Brasil, não havendo obstáculo depois da aprovação do projeto. A conveniência do mesmo deve ser objeto de deliberação pelo plenário. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 28 de setembro de 2022. Vereador Rubens Antônio Capim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Leitura do parecer da Comissão de Saúde, Promoção Social e Defesa, Controle e Proteção dos Animais. Parecer número 3 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice e manifesta pela aprovação do projeto. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação da matéria. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Tiago Lopes Damasceno, presidente. Vereador Marco Aurélio da Silva, vice-presidente. Vereador Alberto Zogby Filho, relator. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão. Aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Saúde, Promoção Social e de Defesa, Controle e Proteção dos Animais e Defesa da Pessoa com Deficiência do Idoso. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Boa noite, presidente, vereadores, todos os presentes e aos que nos assistem. Haja visto os dois pareceres favoráveis das duas comissões, queria pedir que fosse feita em discussão única. O vereador Marquinhos do Transporte faz um requerimento verbal para que seja feita discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o pedido do vereador. Continue em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado o processo 898/22 em discussão única. Processo 922 de 22, projeto de lei 54 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, institui a política de transparência nas escolas públicas do município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 127 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhados aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para aprovação do projeto de lei. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Capim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Parecer número 9 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhados aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo não encontra nenhum fator
que desabone a aprovação do projeto e considera justa e essencial a motivação do autor. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereadora Fabiana Sandoval, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Tiago Lopes Damasceno, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Coloco em... A palavra, presidente. Com a palavra o vereador Carlos André. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que seja feito em discussão única, haja vista que já passou nas duas comissões. O vereador Carlos André faz um requerimento verbal para que seja feita discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o pedido de requerimento do vereador. Continue discussão. Coloco em votação processo 922/22 em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo. Processo 923 de 22, projeto de lei 55 de 22 do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a divulgação da lista de espera de vagas nas escolas públicas do município pertencentes à rede municipal de educação e da outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 128 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão entende e considera que o projeto se molda na matéria deliberada no artigo 30(1) da Constituição Federal de 1988, podendo ser deliberado pelo plenário. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordão, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer. Leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer número 10 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão considera justa a motivação do processo, uma vez que a divulgação de lista de ordem de espera de vagas nas unidades escolares facilita a vida das famílias que aguardam vagas nas escolas. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereadora Fabiana Sandoval, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Tiago Lopes Damasceno, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Coloco o processo 923 em discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Rubens Scapim. Faço um requerimento verbal para que seja em discussão única. As duas comissões já deram parecer favorável. O vereador Rubens Scapim faz um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o pedido do vereador. Continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 933/22 em discussão... Desculpa. 923, né? Em discussão única. Processo 933 de 22, projeto de lei 56 de 22, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, declara de utilidade pública municipal o Centro do Professorado Paulista, CPP, sede regional de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 136 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão considera que o Centro de Professorado Paulista reúne as condições para receber a benesse, podendo o projeto de lei ser apreciado pelo plenário. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente.
vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente, vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da comissão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Coloco em discussão o processo 933/22. Em primeira discussão, se algum vereador quiser fazer uso da palavra, com a palavra o vereador Carlos André. Gostaria de fazer um requerimento verbal para que seja feito em discussão única. O vereador Carlos André faz um requerimento verbal para que seja feita em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o pedido do vereador. Continue em discussão. Eu gostaria de fazer um uso rapidamente da palavra. Não sei se vocês querem que pede para o Murilo. Não sei. Eu ainda, na minha opinião, com relação a esse projeto que declara de utilidade pública, esse é meu ponto de vista, dos outros projetos que foram votados da CCP, depois acho que o prefeito entrou com o Mardim, né? Salvo engano. Eu continuo achando que é um direito das pessoas, das instituições pedirem o projeto. Agora, a partir do momento que não for cumprido o que está na lei nova que nós fizemos, que seria, o prefeito pede, se ele quiser fazer uso dos 420 horas, né, durante um ano. Vamos supor que ele peça isso para o centro professorado e seja negado. Aí cabe ao prefeito fazer um requerimento para a Câmara para... Então, eu continuo, na minha opinião, quero agradecer a aprovação do projeto, mas eu continuo ainda com essa visão do que eu tenho com relação à lei e quero agradecer a vocês. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Thiago. Apenas para balizar a minha votação aqui, foi mencionado que o prefeito entrou com uma ADIM, né, uma ação direta de constitucionalidade, referente ao CP. Já tem uma sentença, não? Não chegou nada para a Câmara, não, né, doutor? Não chegou ainda, não. Tá, apenas a manifestação. Ele entrou, mas não tem manifestação com relação a isso. Ok, obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos André. Faço coro dessa utilidade pública ao CPP, igualmente à CCP, igualmente ao Palmeirinha, enquadrando nessa lei de 400 horas. Sim. Não há problema nenhum. Aqui foi muito divulgado que nós somos contra, muito pelo contrário. Tanto que nós aprovamos por unanimidade aqui a aprovação de utilidade pública, desde que se enquadre nessa lei que nós aprovamos aqui também, para que a comunidade possa usufruir desse benefício que nós, o órgão público, permitiu essa isenção, para que retorne à sociedade. Exatamente. Mais algum vereador? Eu coloco em votação, em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 933/22. Processo 950/22, mensagem 35/22, do prefeito municipal dispõe sobre a alienação de 4 lotes de terras situados no Distrito Industrial, Comercial e Residencial 1, de propriedade do município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 129 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não vê óbice no projeto, dando apoio à industrialização do município de Casabranca e fomentando o emprego. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantêm a comissão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Leitura do parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente. Parecer número 14 de 2022. 1. Relatório. Projeto encaminhado aos cuidados desta comissão para apreciação e formulação de parecer por determinação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontrou obstáculo para apreciação e votação da matéria. 3. Decisão. Ao plenário para apreciação e votação da matéria.
Sala das Comissões, 11 de outubro de 2022. Vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador José Cláudio Martins dos Reis, relator. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente. Coloco em discussão... Com a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Carlos André. Fazer um requerimento verbal também para que seja feito em discussão única. O vereador Carlos André faz um requerimento verbal para que seja feita em discussão única. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Continua em discussão. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado o processo 950/22. Próximo. Processo 951-22, mensagem 36 de 22 do Prefeito Municipal, dispõe sobre a alienação de um lote de terra situado no distrito de Venda Branca, de propriedade do município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Parecer número 130 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. Esta comissão não encontra nenhum obstáculo ao projeto e encaminho para o plenário para discussão e votação. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 6 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer. Coloco em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado. Leitura do parecer da Comissão de Serviços, Obras Públicas, Transportes e Meio Ambiente. Parecer número 15 de 2022. 1. Relatório. Projeto encaminhado aos cuidados desta comissão para apreciação e formulação de parecer por determinação... Pode não, pode continuar. Por determinação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2. Voto da comissão. Esta comissão solicita que encaminhe ofício ao Executivo para que envie o croquis para conhecimento desta comissão. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação da matéria. Sala das Comissões, 11 de outubro de 2022. Vereador Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador José Cláudio Martins dos Reis, relator. Deixa eu só dar uma olhada, fazendo favor. Só um minuto. Então, gente, esse processo aqui, acho que não precisa nem subir, né? Esse processo não tinha que subir. Esse processo aqui, como solicitou encaminhamento ao ofício executivo, ele não poderia subir. Então, eu peço a retirada desse processo, tem que ser encaminhado ao executivo, esperar a resposta para depois subir para votar. Não pode ser, passou despercebido aí. Esse processo não pode ser votado hoje. Processo 952 de 22, mensagem 37 de 22 do Prefeito Municipal, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Esporte e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 133 de 2022. 1. Relatório. Processo encaminhado aos cuidados desta comissão para análise e emissão de parecer. 2. Voto da comissão. A comissão entende que o projeto de lei é legal. Entretanto, o prefeito deixou de observar no encaminhamento que se trata de um anteprojeto de lei número 21/21 do vereador Marcos Antônio Rodrigues Marquinhos Germano. Reparo este que deve ser feito na redação do projeto de lei, ou seja, que se dê o devido crédito quando da publicação da lei. 3. Decisão ao plenário para apreciação e votação. Sala das Comissões, 10 de outubro de 2022. Vereador Rubens Antônio Scapim, presidente. Vereador Murilo Antoniali Jordan, vice-presidente. Vereador Carlos André Casale, relator. Coloco em discussão o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Olá, presidente. Com a palavra o vereador Tiago. Eu gostaria de tecer comentários favoráveis e de elogio à Comissão de Constituição e Justiça pela observação que o projeto inicial, chamado de anteprojeto, é do Marquinhos Germano. E ele entrou na casa sem mencionar, isso aí foi observado pela CCJ, que colocou no seu parecer
essa menção. Então, eu gostaria de, publicamente, parabenizar o vereador Marquinhos Germano, que foi dele esse projeto, não é do prefeito. Quero acreditar que foi por um lapso aí que o prefeito acabou errando, né? E que faça justiça. E aproveitar também para cobrar o prefeito que assine algumas conquistas da oposição também, como o bombeiro, o quadro da CDHU de Venda Branca, o Poupa Tempo. Foram conquista documentada nessa casa enviada para ele assinar também. Obrigado. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Carlos André. Pela ordem. Eu gostaria de verificar a possibilidade da gente aprovar em primeira discussão e, numa segunda discussão, que o Executivo aporte para casa com a redação, com o nome do Marquinhos, do autor do anteprojeto. Eu acho que aí eu otimizava o tempo, se tem essa possibilidade de ter feito isso. Olha. A palavra, senhor presidente. Depois com a palavra, o vereador Marcos Vinícius. Na verdade, eu fiz um ofício direto da Câmara para o Executivo, porque, na verdade, esse anteprojeto ele foi realizado no dia o número 3 de 2017, que foi reenviado em 2018, que depois eu reenviei em 2019, que foi o último ano nosso de eleição. E no começo do ano passado eu reenviei de novo, não como anteprojeto, mas como requerimento, cobrando a realização dele. E agora, a mesma coisa que o Marquinhos está falando, eu já fiz um ofício direto para o prefeito, falando por que não veio, sendo que eu já fiz esse mesmo projeto. Se pegar os dois projetos, tanto essa lei de incentivo só mudou o título, né? Com o meu projeto que eu fiz, Incentivo ao Esporte e Bolsa Atleta, é o mesmo projeto. Então, eu cobrei também. Então, na verdade, ele já está na casa desde 2017. Então, tem que ver como que vai ser feito isso, porque eu também cobrei o Executivo uma parte sobre isso. Uma sugestão que colocasse, como são dois pedidos análogos, semelhantes, colocasse o nome do autor como do Marcos Germano e do Marcos Azevedo, aprovasse em primeira discussão e em segunda discussão fizesse as correções pertinentes aos dois vereadores. Não sei se tem essa legalidade, se pode ser feito dessa forma. Mais algum vereador? Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marquinhos Germano. Senhor presidente, boa noite. Em nome de quem cumprimenta os demais aqui presentes e os internautas que nos assistem, eu queria dizer ao nobre colega Marcos Vinícius que não era de meu conhecimento que já tinha esse projeto de sua autoria. Eu acho que foi no mandato anterior, né? Isso. 2017 foi no mandato anterior. E que não houve assim nenhum dolo de minha parte de tentar copiar o projeto de alguém. Longe disso. Uma vez eu fiz um projeto aqui que era igual o do Rubens, né, Rubens? E ele falou, olha, se você quiser fazer uma emenda, e eu falei, não, deixa quieto, vamos obedecer quem fez primeiro. Então, eu queria mais uma vez reforçar que eu não sabia da existência do seu projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Chegou a informação à Secretaria da Casa. Quando for aprovado o projeto, quando for publicado, a Secretaria-Geral do Executivo faz a menção dos autores. Então, está certo a forma que foi enviado para cá. Quando aprovou, publica o nome dos dois, do Marcos Azevedo e do Marcos Rodrigues, que são os autores do anteprojeto que foi enviado à Casa. Mas houve um equívoco, sim, do Executivo, que quando eles têm que caminhar para cá, eles têm que... Você tem que fazer a menção que é anteprojeto do vereador e tal. Mas tudo bem. Foi como o vereador Thiago. Talvez teve um lapso e acabou se esquecendo. Eu vou fazer o seguinte. Como presidente, se vocês aceitarem, a gente coloca em votação. Eu gostaria que também tivesse o parecer da Comissão de Educação, né, Esporte, que não veio junto com esse projeto. Então, nós vamos aprovar agora na primeira discussão. Já vem com a discussão e eu gostaria de olhar os dois projetos, tanto do Marcos Vinícius como o seu, para a gente ver como é que está encaixando, se está realmente análogo, e a gente coloca depois, posteriormente, quando for colocado no site da Câmara, a gente coloca o anteprojeto dos dois. Pode ser assim? Perfeito, perfeito. Eu coloco em discussão. Já votou o parecer da Comissão de Obras, não? Nós já votamos? CCJ. Nós estamos na Comissão de Justiça ainda? Isso.
Está em discussão parecer da Constituição e Justiça. Ah, tá. Então eu vou colocar agora... perdão, desculpa. Coloco em votação o processo 952 em primeira discussão. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado em primeira discussão o processo 952 e peço que venha na segunda discussão com o parecer da Comissão de Educação. Ô, gente, antes de entrar na explicação pessoal, peço, por gentileza, só um minuto de atenção de vocês, que eu acabei esquecendo. Eu gostaria, nós vamos, uma pequena mudança, mas eu quero que seja por unanimidade. Eu acredito que nós possamos fazer isso, não tem problema algum, se os vereadores, o plenário é soberano. Nós temos 2 sessões em novembro. Nós temos dia 1º e depois nós iríamos ter dia 15, mas dia 15 é feriado, vai passar para o dia 23. E a primeira semana de novembro é uma semana muito extensa de feriado. Eu gostaria, um pedido meu, se vocês aceitarem, de nós mudarmos essa sessão do dia 1º, que é feriado, alguém às vezes vai viajar, coisa e tal, a gente pudesse fazer no dia 8. Porque aí a gente faria no dia 8, pularia o dia 15, que é feriado, que não vai ter, e faria no dia 23. Dia 22. Tem problema para vocês isso? Gostaria da opinião de cada um, conversando pelo Marquinhos. Põe em votação, Marcelo. Coloca em votação. Aqueles que são favoráveis se mantenham como estão, aqueles que são contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Então nós vamos fazer a sessão no dia 8 e vamos fazer a sessão no dia 22, porque dia 15 é feriado, não ia ter mesmo. Tá bom? Pode ser? Explicação pessoal. Murilo Antoniali Jordão. Ô, Nina, você confecciona para mim depois isso aí, eu assino. Boa noite a todos. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite, Andréia, Gabriel, todos os funcionários da casa, doutor Carlos, dona Fátima, Nina. Primeiramente, quero agradecer aos deputados, o Alex Madureira, que vem desempenhando um trabalho muito bom aqui em Casa Branca, foi reeleito. Obrigado novamente aos eleitores que colaboraram com essa reeleição dele. Pelos 100 mil reais que chegou no asilo, já está fazendo compras de novos equipamentos. Quero agradecer também ao Walter Vicione, o professor Walter, que começou a reforma da Praça do Instituto, tão esperado, A PAI, que também recebeu 100 mil reais, agora começou a fazer um projeto para compra de alguns equipamentos para as crianças. E, principalmente, o arco cirúrgico, que já foi avaliado pelo Dr. João Ranzani e outros médicos, aprovado e já está em processo de compra. Então, dizer a todos os munícipes de Casa Branca que, em breve, além das cirurgias eletivas, que vão começar a ser aceleradas, tantas outras cirurgias que vão ficar aqui em Casa Branca, que vai gerar receita para a Santa Casa e vai facilitar o trabalho dos médicos e de todos que sofrem algum problema, que precisam de fazer cirurgias. A última sessão, pós-eleição, segundo turno, voltamos aqui e não posso deixar de parabenizar essa cidade maravilhosa que transformou Bolsonaro e Tarcísio e o nosso astronauta muito bem votado aqui no nosso município. Então, agora, para o segundo turno, peço que esses votos sejam multiplicados, que as pessoas saiam para votar, que vão ajudar os nossos candidatos e manter Bolsonaro no governo, o Tarcísio praticamente eleito, mas nós gostaríamos muito que esses votos aumentassem em Casa Branca. Falar de pesquisa novamente é chover no molhado, Está provado que não funciona. Mas tem algumas que estão dando uma resposta boa, positiva, nesse segundo turno. A Veritá já dá Bolsonaro na frente, a Veja e a R7, nos 2 últimos dias, aí já aponta Bolsonaro liderando as pesquisas. E, de antemão, essa reunião de influencers em Brasília com o nosso Bolsonaro foi extraordinário, Vários cantores sertanejos, Gustavo Lima com 44 milhões de seguidores, declarando voto ao presidente Bolsonaro, e tantos outros influencers que veio a somar com o nosso candidato, que eu acredito que vai trazer um resultado positivo e brilhante
agora nesse segundo turno. No mais, desejar boa noite a todos e parabéns, Casa Branca, pela expressiva votação nesses nossos candidatos. Um abraço. Rubens Antônio Escapim. Boa noite a todos os ouvintes, né? Quero começar minha fala dando os parabéns. Hoje é o Dia do Médico. Nós temos um médico aí, Dr. Alberto, tá? E todos os médicos aqui de Casa Branca que cuidam e promovem a saúde da população. Dependendo da especialidade, o foco deles é realmente salvar vidas ou, no mínimo, melhorar a vida das pessoas. Então, parabéns, doutor, parabéns a todos os médicos de Casa Branca. Chamar a atenção também, hoje, né, uma chuva abençoada aí, e nós não tivemos aqui em Casa Branca racionamento de água. Então, isso é um ganho muito grande para a população, onde a região toda teve racionamento. Então, parabéns aí aos envolvidos, Águas de Casa Branca, prefeito municipal, quanto a esse não racionamento. E também convocar, né, conclamar as pessoas que não votaram, né, aqui em Casa Branca, principalmente, no nosso município, que vá às urnas agora no segundo turno e faça a sua parte. Não deixe que outras pessoas decidam, né, por elas o rumo do país ou o que elas querem para o futuro, para o nosso país. Tá? Então, saiam da zona de conforto e vai exercer a sua cidadania, vai votar, que é muito importante para nós. Tá? Muito obrigado, boa noite. Tiago Lopes Damasceno. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de externar meus parabéns à professora de Zumba, Tatiana Biondo, né, que foi dispensada recentemente. E houve uma comoção dos alunos, que procuraram vários vereadores aqui na casa para tratar desse assunto. Isso mostra a competência, isto mostra o grau elevado de aceite da professora. Então, rendo aqui minhas homenagens pelo excelente trabalho desenvolvido pela nobre professora de Educação Física. Fica aqui meu registro. Estamos diante da eleição de 2022, que é a eleição mais importante da história do país. Gostaria também de pedir àquelas pessoas que não votaram no primeiro turno por algum motivo, que manifestem o voto popular, porque estamos diante do futuro do país, do futuro da nossa cidade, do futuro dos nossos filhos, do futuro promissor ou não, dependendo de quem seja eleito. Faço menção que seja uma eleição pacífica, sem guerra, apenas na defesa das ideologias. E sobre a ideologia eu gostaria de chamar a atenção. Existem dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Messias Bolsonaro. Dois homens com acertos e erros dos dois lados. Portanto, vejo com bastante clareza que não se deve focar única e exclusivamente ou com maior veemência nos candidatos em si, porque existe uma ideologia por detrás dos candidatos. Então, peço à população que olhe com bastante cuidado e atenção as ideologias por detrás de cada candidato, porque são elas que vocês estarão decidindo o rumo do nosso país. Portanto, que cada um tome a sua posição. Eu decido o meu voto pelo Jair Messias Bolsonaro, 22, e Tarcísio, número 10, porque acredito nas ideologias que defendem. E por isso faço menção e coro aqui para que a população que acredita no meu trabalho, população que acredita numa Casa Branca melhor, vá às urnas e manifestem a sua vontade em defesa da família, em defesa da vida,
contra a ideologia de gênero a ser ensinado nas escolas, a favor da liberdade religiosa. Por isso, peço que votem 22 Messias, Bolsonaro e 10 Tarcísio. Obrigado. Alberto Zogby Filho. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que estão nos assistindo. Eu queria dar um recado a todos os cidadãos que estão aqui me ouvindo, que a abstenção não é a solução. Saia da sua casa, da sua zona de conforto e vai votar. Porque depois que passou a eleição, não adianta chorar o leite derramado. Então, faça que nem eu. Vou votar no Tarcísio 10 e no Bolsonaro 22, contra a ditadura de 9 dedos. Muito obrigado e boa noite. Carlos André Casale. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje eu quero falar que nós aqui da Câmara Municipal aprovamos alguns temas difíceis, teve algumas discussões, foi aprovado as linhas de crédito do Finisa e do Desenvolve São Paulo. Hoje, com a aprovação dessas duas linhas de crédito, Casa Branca já começa a reverberar coisas boas. Como no momento anterior, que foi a aprovação da concessão de água, eu tenho certeza que quem participou também deve ter sofrido bastante questionamentos em relação a isso. E hoje a realidade está aí, o investimento não gera racionamento, está aí. Agora eu quero falar um pouco das linhas de crédito que foram aprovadas aqui pela maioria, nem todos, mas pela maioria dessa casa foi aprovado. Agora, com o projeto Finisa, já está inicitado o recap da rua Santo Antônio, da Padre Santana, da Antônio Marques da Luz, a Capitão Horta, Mário Miller, Florinda de Souza e Fernando Musa. Em 2022. Nesse mesmo Finisa, em 2023, as ruas vão ter o recap. O bloco 2, Luiz Gama, Marechal Deodoro, Lúcio Leonel, Rua São João, Fioravante Cassiolato, Duque de Caxias, Moacir Trancoso Pérez, Napoleão Sasso, Ângelo Stefanini, Ademar de Barros, Manuel Martins, José Jerônimo de Vasconcelos. Isso só do Finisa. Do Desenvolve São Paulo. Todas as ruas do Bela Vista serão asfaltadas, inclusive o calçamento que vai até a escola do Padre Lino, a Família Machado, ali naquela baixada, a Rua 11, e também na Chácara Boa Vista, finalizar todas as ruas que estão sem pavimentação. E também o acostamento e o recap da Renato Pistelli, da Doroteu Barbosa, acostamento e recap, José Beni, recap, na Lagoa Branca, a pavimentação da Avenida Independência, Avenida da Estação. E na Venda Branca, Família Moraes, Família Rezende. Isso reverbera também na outra legislatura, que foi o Avançar Cidade, que agora já deu início o término da Jorge Bonetti até SP-340, o início das obras de ampliação do Distrito Industrial, do Avançar Cidades, que foi aprovado anteriormente, reverbera igual a concessão da água até hoje. E saber que alguns vereadores foram contra. Nós sofremos bastante questionamento fora daqui, porque como que você vai aprovar financiamento? Está aí, mudando a vida das pessoas, e não para por aí. Também podemos mencionar a reforma da rodoviária, o recap em torno das ruas, o casarão, a reforma do casarão do Edgar Guerreiro, a construção do Paço Municipal, a reforma do cinema da cidade, também, está já no projeto, mencionar também, com outro recurso, a pavimentação da capacete de aço. Isso faz valer esse dinheiro que está investido em infraestrutura com essas linhas de crédito, sobra dinheiro para investimento na educação, na saúde, por exemplo, eu vou dar uma informação. Esse recurso agora da zerar a fila de consulta da oftalmologia. Isso vale todo esse equipamento de infraestrutura, que é essa linha de crédito, sobra dinheiro para fazer investimento em saúde e educação. Então, eu queria parabenizar o governo do Marco César e todos os vereadores que votaram a favor, que nós que votamos a favor estamos construindo e transformando essa cidade. E vamos continuar assim. Um abraço a todos, fique com Deus. Fabiana Sandoval. Senhor presidente, nobres pares, todos aqueles que nos assistem, tanto de suas casas quanto aqui na Câmara hoje, boa noite.
foi falado nessa casa hoje, na verdade, foi dado os parabéns ao Dia do Médico, que é hoje. Eu quero aproveitar e parabenizar também os médicos que exercem uma carreira tão difícil e valiosa, mas eu não posso deixar de dizer que a gente não podia ter se esquecido aqui hoje de dar feliz Dia dos Professores aos professores, né? Então eu quero parabenizar os meus colegas professores por essa profissão de muita grandiosidade, muita doação e ainda, infelizmente, muito mal valorizada no nosso país. Eu quero também antecipadamente dar os parabéns ao nosso município pelos 208 anos, que vão ser festejados no dia 25 de outubro. E não poderia deixar de falar sobre duas outras questões. No dia de hoje foi feita uma audiência pública aqui nessa casa. Eu não pude participar em razão do meu trabalho em Mococa, mas eu depois acompanhei a live que fica gravada no site, no Facebook da Câmara Municipal. E a audiência de hoje, ela tratou sobre a fixação de despesas, ou melhor, a estima de receitas e a fixação de despesas para o município no próximo ano. E participaram aqui da audiência, pelo que eu consegui acompanhar pela live, funcionárias da educação do nosso município. E elas reivindicaram o pagamento do piso salarial, que ainda não está projetado no orçamento que vai ser votado aqui nessa casa. O que eu quero deixar muito claro aqui, porque, infelizmente, a gente percebe um movimento nas redes, e acho que a cidade toda percebe isso, de desqualificação dos colegas vereadores, como se somente um ou outro vereador fossem impossíveis de salvar a nossa cidade, como se a nossa cidade também precisasse de salvação, que eu estou sim do lado dos professores. E eu estou dizendo isso por quê? Porque hoje, na audiência, foi questionado se o pagamento do piso salarial está previsto no orçamento, e o que foi dito por um colega vereador é que vai ser feita uma emenda para que isso seja possível dentro do orçamento. É claro que todos nós aqui somos favoráveis ao pagamento do piso salarial, mas foi dito também na audiência de hoje que é necessário que essa ação parta do Executivo, do diálogo do Executivo com o diálogo do secretário da Educação. Aí eu me pergunto, e faço a provocação aos meus colegas da Educação, por quem eu tenho muito respeito. E justamente por isso, eu não brinco de fazer política usando de oportunismo para conseguir votos para eleições futuras. Eu me pergunto, como que uma pessoa que deve representar a voz do povo conseguirá estabelecer o diálogo se essa pessoa só desconstrói o poder executivo? Eu não estou aqui defendendo o prefeito, como se pinta por aí, como se gosta de se pintar por aí, na boca de alguns. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que, para que a gente consiga efetivar uma prática, a gente precisa dialogar, sentar na mesa com quem a gente não gosta e parar de ficar usando de oportunismo político para fazer movimentos que não são, de maneira nenhuma, saudáveis a um ambiente democrático. Eu falo isso porque eu tenho certeza que nessa casa todos são favoráveis ao pagamento do piso salarial para os professores. Então, isso é inquestionável no meu ponto de vista, e era isso que eu queria deixar aqui claro. E do mais, agradecer a todos e dizer para a população casabranquense que no dia 30 a gente não pode se esquecer de pesar na balança qual é a ideologia que a gente, de fato, defende. Porque, de certo, e eu já vou encaminhar, deve ser muito natural para alguns defender que se pinte um clima com crianças de 14 anos venezuelanas. Então, qual é a ideologia que a gente defende, de fato? Vamos parar de ser falso moralista e vamos pensar no bem da população do nosso país e no respeito com a nossa população. Muito obrigada. José Cláudio Martins dos Reis. Senhor presidente, nobres vereadores, todos os funcionários da casa, o pessoal da transmissão e quem nos está assistindo. Eu gostaria, inclusive, o requerimento 221/2022 é o que se trata do encerramento da zumba da professora, o qual também foi muito procurado.
e até onde a gente tem um entendimento que veio nos comentar, por isso foi feito esse requerimento, que era para conter gasto. Mas contratou mais 2 pessoas, por que dispensar uma pessoa, uma profissional, que todas as pessoas gostam, principalmente as mulheres que são donas de casa, que trabalham, que ajudam os seus esposos em busca do seu sustento familiar, e a única horinha que elas tinham era esse horário para poder fazer a zumba, o qual foram as pessoas que mais reclamaram. Outra coisa também eu quero deixar muito claro aqui, como o vereador Carlos falou de várias ruas, não sou contra asfalto de maneira nenhuma. E a saúde? Saúde está difícil, né? Continua nascendo casabranquense em Mococa. Pessoa para fazer um ultrassom demora 6 meses. Difícil. Muito difícil. O povo, asfalto não resolve a saúde do povo casabranquense. Nós precisamos, primeiramente, da saúde. Porque sem saúde a gente não faz nada. E quando entrou esse projeto, que era um empréstimo de 14 milhões, ou um pouquinho mais, eu fiz uma emenda que destinava 6 milhões para fazer um hospital municipal na cidade de Casabranca. Por quê? Porque a gente sabe a dificuldade que hoje tem a Santa Casa, as dívidas, que não é só de hoje, muitos anos atrás, que acarreta a Santa Casa, e quem pode nos dizer também, o vereador Thiago, que foi provedor na Santa Casa, ele está por dentro da dívida também, corre o risco futuramente a gente ficar sem um hospital. E Aguaí, uma cidade que pagou o preço, teve a Santa Casa lá fechado, ele sabe a dificuldade que toda a população passou ser atendida em outra cidade. E fez um hospital com 5 milhões. E dessa mesmo fazer uma emenda de 6 milhões, 1 milhão para poder colocar a maternidade em dia, comprar os seus equipamentos, tudo, e foi rejeitado. A gente aceita, como se diz, e respeita o voto de cada um dos colegas aqui, mas isso é muito sério, porque sem a saúde a gente não vai a lugar nenhum. E agora quero dizer, dia 30, para todos os casabranquenses, põe a mão na consciência, vota correto, pensa nos seus filhos, na tua família. Todos conhecem os 2 candidatos que estavam aí se disputando, todo mundo conhece a vida, depois que tem internet também, a pessoa passa a estar informado, todo mundo conhece. Então eu peço a todos, casabranquenses, vai nas urnas votar e decide pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelos seus netos e o futuro da cidade de Casabranca, escolhendo o candidato preparado, o candidato que é equilibrado, que pós uma pandemia, nós precisamos de político equilibrado na política. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Marco Aurélio da Silva. Dispenso. Marcos Antônio Rodrigues. Boa noite a todos. Eu serei breve, queria falar sobre 3 assuntos só. Primeiro, em nome do meu amigo, meu grande amigo, doutor Alberto, médico, parabenizar todos os demais médicos. Também não podia deixar de parabenizar os professores. O segundo assunto é a eleição. A gente, como político, não pode fugir disso de maneira nenhuma. A gente não pode ficar omisso. Meu voto, com todo respeito aos demais que pensam o contrário, sempre respeitei. Tem gente que votarão nos 2 presidentes. O meu voto é 22 Jair Messias Bolsonaro e 10 Tarcísio de Freitas. O terceiro item se relaciona com o aniversário da nossa querida Casabranca, dia 25 de outubro, 208 anos de emancipação política, uma cidade maravilhosa, como diz a letra da música, né? Casabranca feiticeira, realmente Casabranca enfeitiça todos a quem mora aqui e a quem vem passear aqui, fica enfeitiçados pela cidade, porque a nossa cidade é muito gostosa e quem faz a cidade são os seus habitantes.
Então, parabéns à nossa cidade e aos seus habitantes. E com relação ao aniversário da cidade, no sábado, às 10 horas da manhã, teremos um jogo, Master Guarani e Master lá de Casa Branca, que será lá no Palmeirinha, às 10 horas da manhã. Estão todos convidados. Boa noite, fiquem todos com Deus. Marcos Vinícius, parente querido Azevedo. Boa noite novamente, senhor presidente, os demais vereadores, todos que estão aqui essa noite nos assistindo, todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Eu quero já começar primeiramente, utilizando a fala da Fabiana, parabenizando o nosso município, que vai completar mais um ano, né, de existência, e de tudo aquilo que... Essa evolução, né? De poder participar, de poder ser cooperador disso, de poder ver, né, como que era antes da entrada do nosso prefeito Marco César e como está agora. Então teve uma evolução muito grande, e eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso desde o primeiro momento. Quero parabenizar também os médicos aqui, em nome do Dr. Alberto, meu amigo Zé Renato, que também já esteve aqui nessa casa, todos os demais médicos, quero parabenizar pelo seu dia, os professores que aqui estão, que de fato, a nossa entrega, o nosso trabalho, nós temos levado esperança, levado inclusão, levado uma oportunidade. Então quero parabenizar cada um de vocês pela entrega, por tudo aquilo que vocês têm feito, né, tanto eu quanto os demais, dentro, seja na sala de aula, seja numa quadra, seja onde for. O professor ele é fundamental para o desenvolvimento e para o crescimento da criança, do adolescente, do adulto. Como foi falado aqui, abordado até por requerimento. Eu também fiz um requerimento em relação a Tati Biondo, que fez um excelente trabalho, e por um motivo que eu espero não ser o que chegou até mim, o motivo da dispensa dela, porque se foi o que chegou em mim é algo extremamente ridículo, porque ela foi dispensada, mas isso não vem agora, deixa vir as respostas do requerimento. Mas fica aqui o meu abraço nela, sobre tudo aquilo que ela fez e a população que está sentindo ainda a ausência dela nas aulas. E dando continuidade em todos os parabéns, eu quero primeiramente parabenizar o meu irmão Fabrício Azevedo, que fechou um contrato numa luta em Malta para defender o seu cinturão. Eu como família, eu como um dos maiores incentivadores, tanto quanto irmão, quanto atleta, adversário, de poder ver aonde ele está chegando, e não é somente ir lutar ou conquistar um cinturão, não, mas é levar o nome de Casa Branca para lá, de ser exemplo para as crianças de Casa Branca que conhecem um projeto, que viram ele do nada e agora chegar nesse lugar de poder realizar o sonho. Então, a gente começa a ver assim, na pauta, tudo aquilo que vem acontecendo, a importância que é o esporte. Também a equipe da Patrícia Saran, que foi participar em São José do Rio Pardo, o meu pai que esteve com a equipe em Vargem Grande do Sul, que foi campeã geral, conquistando 14 medalhas de ouro, 19 de prata e 5 de bronze. Então, Casa Branca no esporte é fenomenal. Então, quero parabenizar todos aqueles que têm lutado, se dedicado pelo esporte, seja o esporte social, seja o esporte de alto rendimento. Como nós já entramos da lei de incentivo ao esporte que o prefeito mandou para cá, eu já tenho lutado com essas pautas do esporte, desde o Conselho Municipal de Esporte, o Fundo Municipal de Esporte, o Bolsa Atleta, a lei de incentivo ao esporte, Olimpíadas Escolares, porque eu acredito que, de fato, o esporte, dentro da vitória e da derrota, a gente sempre vai aprender alguma coisa. A gente vai aprender a valorizar a vida, a valorizar a nossa equipe. Então eu quero, desde já, parabenizar todos esses atletas. E voltando para a área da educação, como teve a audiência hoje da LOA, que de fato nós devemos lutar, batalhar por que for necessário, que seja realmente pago os 33%, na qual, se eu não me engano, foi algo do próprio presidente Bolsonaro, de poder trazer esse reajuste, e nós, quanto casa, nós possamos dialogar. Na verdade, nós precisamos dialogar, mas lei federal, às vezes, não é algo para se dialogar, é para ser cumprido. Mas que a gente possa estar entrando numa harmonia de poder cumprir todos esses requisitos. Para encerrar, senhor presidente, como já foi falado aqui, é a última sessão até o dia 30, eu quero convidar você que realmente não votou, você poder exercer o seu voto, seja lá com quem você for votar, mas faça isso, cumpra o seu papel de cidadão. Eu acho que é muito importante a gente ter
ser participante, né, de tudo aquilo que for acontecer, seja na vitória ou na derrota, mas a gente não baixar a cabeça, a gente ser leal àquilo que a gente acredita como conduta, a gente ser leal dentro da ideologia, seja de direita, seja de esquerda, conservador ou não, mas é muito importante a gente dar o nosso pitada lá, poder realmente externar aquilo que a gente acredita. Então, eu, Marcos Azevedo, eu sou Bolsonaro 22, Tarcísio 10, e quero convocar você, juventude, que tem acompanhado o meu trabalho. Muitos perguntam: Marcos, você é o quê? Você é direita ou você é esquerda? Porque da mesma forma que você defende a direita, você é aquele que está no pé no chão, que está lá no meio da comunidade, trabalhando, servindo. Cara, eu sou isso aqui, eu acredito e eu sirvo social, não é de agora, já tenho 31 anos e desde a minha infância eu tenho feito isso. Então eu luto, não sou cego pela realidade daquele que mais precisa, mas voltando para a ideologia, eu não posso também fazer... fingir que não, vereador. Sim, senhor presidente, fingir que não está acontecendo nada. Então, eu sou direita, sou Bolsonaro e quero convocar e também dizer para vocês verem os dois candidatos e ver realmente aquele que combina mais com você, com aquilo que você acredita. Então, eu quero já agradecer, obrigado por tudo isso. E dia 30, 22. Marcelo Galante Lopes da Cunha. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os trabalhadores da casa, os internautas que nos assistem. Eu queria parabenizar o doutor, em nome do doutor Alberto, eu parabenizo todos os médicos, né? O doutor Zé Renato, demais também colegas que já passaram aqui pela Câmara. Cumprimentar os professores, no mês de outubro nós comemoramos também o Dia dos Professores, e Casa Branca pelos seus 208 anos, que vai ser comemorado no dia 25. Queria agradecer ao vice-prefeito Duzão por atender um pedido meu, de uma pessoa que me procurou, pedindo doação de sangue, e ela tinha arrumado 20 pessoas, e o Duzão me ajudou nisso, ele se colocou à disposição e vai levar essas 20 pessoas em São João do Boa Vista no sábado agora para tirar sangue, e é sempre importante já deixar para a população, os internautas, que devem doar sangue, tem muita falta de sangue, muita gente precisa, meu pai precisou antes de morrer, e foi muito difícil. E eu queria agradecer ao Duzão nesse sentido. E falar um pouquinho rapidamente sobre a eleição também. A gente está tendo uma discussão muito aflorada, né, nas redes sociais, e a gente emite nossas opiniões. A gente tem que entender que as nossas opiniões são apenas opiniões. São verdades relativas. Nós não temos a verdade absoluta. Mas eu sou de centro-direita na política, eu vou votar no Bolsonaro e vou votar no Tarcísio, porque eu acredito no trabalho do Bolsonaro e acredito no trabalho do Tarcísio. E para mim, na minha opinião, não é o PT que faz uma oposição desleal, não acho isso, acho que o PT faz o trabalho de oposição como tem que ser feito. Mas o Bolsonaro, na minha visão, ele já é um vencedor, ele já é um ganhador nessa eleição, porque ele foi um presidente. Nunca um presidente como ele foi atacado da maneira que ele foi atacado durante os 4 anos. Pedrada em cima de pedrada durante 4 anos. Imagine você, o cara resistir uma Rede Globo todos os dias, no horário nobre da televisão, dando pancada durante 4 anos. Nenhuma pessoa, nenhum presidente da República iria resistir isso. Ele resistiu graças ao povo. Então, para mim, ele já é um vencedor. Ele tem o STF contra ele, todas as decisões do STF, né, principalmente do senhor Alexandre de Moraes, que é uma vergonha, não representa a justiça não merece um ministro como o Alexandre de Moraes. Ele rasga a Constituição, ele defeca na Constituição, ele maltrata a Constituição, ele tem livros escritos sobre a Constituição, que ele é um professor de direito constitucional, e tudo que ele escreveu nos livros dele, ele prega o contrário agora, como ministro do STF. Uma vergonha. Eu não vou fazer moção de repúdio, que não vai chegar nele, mas eu gostaria de deixar essa moção de repúdio. A grande mídia, que hoje a gente vê jornalistas não colocando as informações para que a pessoa pensa com relação aos fatos. Ela coloca suas opiniões políticas, denegrindo a imagem. Então, isso está vendo muito no Brasil. Então, eu acho que o PT está fazendo a campanha dele. O único cara
de esquerda que eu posso assim falar com aquilo que eu penso, que é um lamentável ter sido eleito, que é aquele tal de Janones. Aquilo é uma vergonha para a política nacional. Um cara sem caráter, que não respeita, impregnando as redes de fake news de uma forma... A gente vê fake news tanto de um lado como do outro, às vezes um exagero e tal, mas ele é exacerbado, exagerado, uma vergonha para a população de Minas Gerais eleger um cidadão sem caráter como aquele tal de Janones. Do mais, eu acho que a eleição no dia 30, se o Lula ganhar, eu acho que nós temos que torcer para que ele faça um bom governo, torcer para que dê certo o país, e não fazer como aqueles que são oposição hoje, via de regra, digo assim, fizeram com o governo Bolsonaro. Quanto pior, melhor, jogaram contra totalmente. O cara, para mim, na minha opinião, ele tem os defeitos dele, porque ele é ser humano, e ele é uma pessoa que tem defeitos como nós temos, como ser humano que é. Mas ele sobreviveu a esse ataque indiscriminado, um ataque enfurecido, que, para mim, mesmo que ele perder a eleição, ele já é uma pessoa vitoriosa. O que significa isso aqui? Ah, tá. O Murilo me entregou um papel, só para finalizar, eu sei que estou passando, dar os sentimentos. O Murilo está passando os sentimentos à família do Tonho, né? O Lenha, uma pessoa muito querida entre nós, desde criança eu conheço. Então nós queremos deixar a Renata, a família Romano, nossos sentimentos, né, de pesar pelo passamento do nosso querido Tonho Gavião, o querido Lenha. Sob a proteção de Deus, em face da lei, em nome do povo, declaro fechados os trabalhos dessa 18ª sessão ordinária. Boa noite a todos e vão todos com Deus.